E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Spod Farma. Eu sou Yasmin e esse é meu parceiro, meu brother Rafael. E hoje nós vamos falar muito sobre o papel do farmacêutico na luta antimanicomial no Brasil. Fala, meu povo! É isso aí. A Yasmin já deu aí as boas-vindas a vocês. Eu espero que todo mundo que esteja escutando esse podcast, lembre-se que nós estamos em todas as plataformas digitais, estamos no Spotify, inclusive. É bom lembrar pra galera, agradecer a todo mundo que acompanhou aí o nosso episódio 0, que foi um sucesso, né, Yasmin? A gente teve muita visualização, tivemos muitos ouvintes, que queremos dar boas-vindas aos ouvintes novos e também agradecer a parceria daqueles que já escutaram aqui, né, o nosso trabalho. E é importante lembrar para vocês que aqui na descrição, se você estiver vendo no Spotify ou no YouTube, tem todas as nossas redes sociais, inclusive da nossa queridíssima convidada de hoje, né, Yasmin? Quem é ela? Sim, conhece? Eveline Macedo, para mim é uma honra incrível, um orgulho enorme trazer ela aqui para falar sobre saúde mental. Ela que é farmacêutica, residente em João Pessoa, tem mudado bastante o cenário e o papel do farmacêutico na saúde mental. Pois é, então já que ela está com a gente, eu vou convidar ela, né, para esse primeiro momento no podcast. A Yasmin já falou um pouquinho, né, de quem é a Eveline, mas eu vou deixar ela se apresentar, pessoal. Brilhantar o nosso podcast hoje para a gente conversar bastante sobre esse tema super pertinente que você já deve ter visto aqui, nós já falamos sobre ele. Eu vou trazer para vocês simplesmente Eveline Macedo. Olha só que incrível. Eveline, primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: quem diabo é Eveline? Quem é Eveline? Veio de onde? Pra quê? Faz o quê? O que é que tu é? Diga aí. Então, né, sou Eveline Macedo, sou cearense, mas hoje eu moro em João Pessoa, já faz um tempo, vim para cá estudar e fiquei, e me formei em farmácia, né, na Universidade Federal de Campina Grande. Depois disso, eu fiz uma residência de saúde da família e comunidade e agora eu estou na residência de saúde mental aqui de João Pessoa. Nesse meio tempo eu trabalhei em farmácia comercial e fiz parte em hospital e agora estou nessa residência que é mais voltada para a questão de saúde pública, né, onde eu me encontrei. E aí hoje eu sou membro de um coletivo chamado Coletivo Mancha, que é um coletivo de arte e saúde mental, que ele é voltado para expor trabalhos dos frequentadores dos CAPs. Em todo o município a gente tenta fazer essas exposições e atualmente, assim, bem recente, eu estou membro do coletivo de residentes aqui de saúde mental de João Pessoa. Sou feminista, antiproibicionista, antimanicomial e defensora do SUS. Pronto. Eu só quero dizer uma coisa, defina a sua experiência. Você disse um monte de coisa aí, mas eu quero só uma coisa, só que você me diga uma coisa, pra saber se você é amiga mesmo de Yasmin. Defina a sua experiência em farmácia comercial em uma palavra. Horrível. Péssimo. Odeio. Meu Deus. Eu sempre falo que eu me enojei. Eu uso a palavra enojei porque realmente é um processo desse mesmo. Eu me enojei pela rede privada, principalmente as farmácias comerciais, a partir do momento que eu identifiquei a comercialização de saúde, né? Você comercializar a saúde ser um produto e um produto de uma forma que é total, ninguém liga, né? É mais uma venda. E diante disso, foi quando eu parti para outras áreas, que foi essa da saúde pública, onde eu me encontrei, me reencantei e sou totalmente feliz nesse lugar agora. Isso é muito massa, né? E assim, Eveline, eu acho que além de você ter se encontrado, que eu acho que é o mais importante para todo mundo que tá ouvindo a gente falou disso no primeiro podcast, né? No nosso primeiro episódio, sobre se encontrar, né? Sobre ser feliz exercendo aquilo que realmente importa para você. Por mais que essa sua experiência na farmácia comercial tenha sido uma experiência até traumática, eu diria, né? Não sei até que ponto aconteceu, até que ponto foi horrível para você, mas eu imagino que ela também tenha trazido algum tipo de aprendizado na sua vida, né? Mas deixemos esse ponto do trauma comercial para depois. Eveline, o que diabo é que um farmacêutico foi fazer no CAPS, pelo amor de Deus? Porque lá no CAPS só deve ter psiquiatra, psicólogo, né? O que é que um farmacêutico tá fazendo lá, pelo amor de Deus? É justamente aí que a gente entra, né? Essa questão, o que é que as outras profissões fazem em um CAPS? Simplesmente é cuidado, né? O cuidado que muitas vezes os psiquiatras e enfermeiros não têm. A gente busca, assim, a gente sempre fala que existe uma equipe técnica, que é aquela equipe de enfermagem e médico, e muitas vezes a
farmácia, porque existem, dependendo da visão do farmacêutico, dependendo de onde ele se enquadra, tá naquela coisa mais assistencial. E existe a outra equipe, que é a equipe que faz os manejos, que está ali fora, que é mais ou menos assim que funciona, mas que na realidade deveria estar todo mundo fora das salas, né? Que eu nunca entendi o motivo de ter tanta porta e tanta tranca nos lugares, mas o farmacêutico, eu entrei na residência de saúde mental também sem saber muito onde era que eu ia me colocar. E eu me encontrei no melhor lugar, que foi fora da farmácia, né? É muito cômodo, muitas vezes, assim, a gente... Cômodo, não é nem tanto cômodo, a gente acaba, pelas demandas e várias coisas, né? A gente acaba ficando ali naquele espaço e a gente acaba se acomodando mesmo dentro do espaço de farmácia, sendo que quando você sai daquele espaço quadrado, você começa a ver que as formas de cuidado, elas são feitas muito além, muito além. É uma conversa que você tem com um frequentador que está ali precisando de uma conversa que seja. Muitas vezes não precisa ser uma orientação, não precisa ser nada. Às vezes é você sentar e conversar. Às vezes é muito mais fácil você orientar um frequentador de como ele deve utilizar o medicamento sentado do lado dele, ouvindo uma música, pintando uma parede. Então, eu, enquanto farmacêutica, eu me encontrei nesse lugar e foi fora de um lugar que a gente está acostumado de estar, que foi fora da farmácia. Então, o que é que o farmacêutico faz fora da farmácia? A gente passou muito tempo, assim, a experiência que eu tive em farmácia comercial foi justamente aquela de ouvir também, assim, às vezes os clientes chegavam, a gente sentava, escutava, e muitas vezes era aquilo que eles queriam, né? Assim, uma conversa, não queria comprar um aparelho de pressão ou uma vitamina ou uma coisa do tipo. Eles queriam conversar, né? E é exatamente essa coisa de você ir para fora realmente e você sentir o lugar que você está. É você sentir onde você está e de como você cuidar e de como você poder ajudar da melhor forma que for. Às vezes é com um copo de água, com um copo de café, um pão, uma conversa, e é isso. Incrível, o trabalho incrível que você vem realizando e João Pessoa vem realizando no CAPS, Eveline. E eu queria saber um pouquinho mais sobre essa questão da luta antimanicomial no Brasil. O que você acha sobre isso? A gente vivenciou, né, essa experiência dos manicômios aqui no Brasil, e aí eu gostaria de saber de você o que você acha sobre isso. Então, né, essa é uma questão bem importante, né, da gente relatar, principalmente porque a gente está no mês de maio e prestes a chegar, né, no Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E assim, a gente entende que antigamente, né, lá em meados de antes de 70 e aquela coisa toda, a gente viveu uma política de higienização, né, onde as pessoas que eram tidas anormais, fora dos padrões, elas eram colocadas em lugares e muitas vezes elas não tinham nem um laudo psiquiátrico, não tinha nada. Era simplesmente pessoas homoafetivas, pessoas pobres, negros, e todas essas pessoas que a sociedade tinha como não adequadas, elas eram colocadas nesses lugares. E a gente passou horrores, né, com os manicômios, onde eram tidos como lugares de cuidado, sendo que, na realidade, era totalmente o contrário. A questão os eletrochoques e tudo mais foi um horror. E na década entre 70 e o final da década de 70 e início da década de 80 foi quando se começou a falar sobre a reforma psiquiátrica, que a gente começou a realmente tentar combater todas as formas de manicômio, as formas de prisão, e começar a falar de cuidado em liberdade, né? E a gente, da época de mais ou menos início de 80, a gente veio conseguir aprovar uma lei que foi a 10.216 em 2001, porque sempre, quando estava próximo do pessoal aprovar a lei, sempre empancava numa questão que era nos manicômios judiciários. Então, algumas partes da lei original ela teve que ser retirada para poder ser aprovada. E aí,
o pessoal da época, né, eles lutaram muito, foram muitas coisas, existiu a primeira conferência de saúde mental e muitas coisas elas foram conseguidas, né, através de muito suor, de muita luta. E é muito triste a gente ver o cenário que a gente está hoje, porque a gente está retrocedendo, né? A gente vem estar em um governo autoritário e que não está nem aí para a saúde, muito menos para as pessoas que são tidas pessoas que não se enquadram, né, por eles, né, que não se enquadram na sociedade. Então, para que eu vou estar financiando lugares para as pessoas viverem em liberdade? Por quê, né? E diante de todas as coisas que foram conseguidas, hoje a gente vê novas pautas, novas notas técnicas, novas portarias sendo criadas, incluindo os manicômios. Uma coisa que a gente antigamente já tinha se pautado em fechamentos de vários, diminuição de leitos e coisas do tipo. A criação dos CAPs, né, que foi um marco, e hoje a gente lê as portarias do Ministério e eles identificam manicômios e identificam comunidades terapêuticas que são análogos a manicômios como fazendo parte da rede de atenção psicossocial, da RAPS, o que é um absurdo, né? A gente ter uma história e a gente ver tudo isso que foi construído simplesmente desmoronar porque querem, simplesmente. A gente está ouvindo falar novamente sobre os eletrochoques, o que é outra coisa que não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. E é isso, assim, a gente que trabalha na saúde mental, a gente que acredita no cuidado em liberdade, acredita que o sujeito, ele tem que estar em todos os lugares e não dentro de um lugar só, é muito difícil. Assim, a gente vê, a gente lutar diariamente por financiamento, porque eles estão aumentando os financiamentos das comunidades terapêuticas e os gastos com saúde, eles estão congelados. E eu não entendo, assim, não, é uma coisa que não dá para entender, né? Não dá para entender. Eveline, depois de tudo isso que tu falou, eu acho assim, pelo menos em mim, eu acho que nos ouvintes e quem tá nos assistindo aqui também no YouTube devem ter ficado minimamente reflexivos, né? Porque é uma pauta que eu sempre comento em sala de aula e sempre falo... Aliás, eu queria mandar um abraço para todos os meus alunos, viu? Que eles acompanharam o nosso podcast em massa. Não vão ganhar ponto por isso, mas vão deixar de perder um ponto, tá bom? Mas eu deixo claro uma coisa. Eu acho que muito mais além do que... E é uma coisa que eu faço sempre em sala de aula, muito mais além da técnica, né? Daquele ensino tecnicista que nós três tivemos aqui na farmácia, eu acho que ensinar a refletir é muito importante. Eu acho que sua fala, ela foi essencial para despertar essa reflexão, principalmente de quem não tem conhecimento, como é o meu caso, né? Então tudo que você acabou falando aí para mim, não soa como novo, mas soa como algo que eu precisava saber e não sabia. E é importante dizer isso, eu não sei se a galera tá percebendo, mas Eveline constantemente fala de frequentadores. Eveline, esse é o termo correto de se falar das pessoas que utilizam o serviço de assistência psicossocial, é assim? Então, a gente fala, como nas unidades básicas de saúde, né, na unidade de saúde da família, que são os antigos postos de saúde, a gente utiliza o termo usuário, que é o usuário do SUS. Então, nós todos somos, né, utilizados vacina, um atendimento, um exame, a gente fala de usuários. E no CAPS, a gente também utiliza a palavra usuário, sendo que quando a gente fala de CAPS, álcool e drogas, muitos usuários, eles se sentem um pouco desconfortáveis com a palavra, porque a palavra usuário, ela, pelo poder, como é que eu posso falar, das polícias, né, aquela coisa toda, eles é totalmente pejorativo, né, o termo usuário. Aquela pessoa é usuário. Então, é como se aquela pessoa fosse um usuário de substâncias, um usuário, enfim. Por usar por ter esse termo ser totalmente pejorativo, relacionados a essa questão das substâncias, enfim, e a gente começou a pensar em falar a palavra frequentadores, né? Que realmente são pessoas que frequentam aqueles lugares e utilizam do serviço. E é isso. Uma coisa também que eu ia perguntar...
Desculpa, Yasmin. Uma coisa que eu ia perguntar também, assim, que eu falei sobre frequentadores, porque eu realmente não sabia, achei isso espetacular, viu, Yasmin, assim, muito massa. Só mais uma dúvida que eu tenho antes da gente passar pra pauta da Yasmin, é assim, Eveline, no caso, se falava muito em manicômio, pelo menos aqui na região, a gente tinha o Santa Teresa, né, que era o Hospital Santa Teresa, que era o hospital daqui da região, que era, pelo menos eu cresci sabendo, me corrija se eu estiver errado, que era o manicômio, certo? E Sim. eu cresci também sabendo que as pessoas que eram internadas nesses manicômios eram aqueles pacientes que tinham transtornos psiquiátricos agressivos, certo? Esses pacientes que são agressivos, eles conseguem ser tratados dentro de um centro de assistência psicossocial normalmente? Existe ali como é que eu posso dizer, um tratamento especial? Como é que isso funciona? Porque, historicamente, essas pessoas, elas eram até amarradas, né? Amarradas, trancadas em cômodos. Tinha toda uma situação super grave, super sensível, aliás, né? E quando isso acontecia, eles esperavam vagas em manicômios, até em Fortaleza. Quando você vai chegando em Fortaleza, dos dois lados você tem ainda duas placas que ainda não substituíram, que é falando sobre manicômios que existiam ali em Fortaleza, que eram gigantescos, acho que viraram presídio depois. Mas como é que funciona esse tratamento quando a gente tem um paciente agressivo, por exemplo? O paciente quebra tudo e aí, como é que faz? Dos manicômios, dos hospícios, elas hoje são as pessoas que são atendidas nos CAPs. Os CAPs, eles são justamente para atender todas as pessoas. Atender as pessoas com transtornos graves a moderados. Graves a moderados. Então, todos os usuários que têm transtornos graves a moderados, eles são, sim, acolhidos no CAPs. E lá funciona mais ou menos assim. Existe mais ou menos assim, falando bem por cima, existem 3 tipos de CAPs, que é o CAPs transtorno, CAPs álcool e drogas e CAPs infantil. Nos CAPs transtorno, a gente tem, mais voltado para as pessoas que têm algum transtorno, algum sofrimento mental grave a moderado. E nos CAPs álcool e drogas, são aquelas pessoas que fazem uso problemático de substâncias psicoativas. Como álcool, crack, cocaína, enfim, engloba muitas substâncias. E o CAPS infantil são para aquelas pessoas, para aquelas crianças, né, que tanto têm transtorno, como também fazem uso de substâncias. Os dois outros é mais assim, para dar um foco, né? Mas uma pessoa que, por exemplo, está em sofrimento mental e faz uso de substância, ele também pode ser acolhido no centro, no CAPS transtorno, e vice-versa. É mais para ficar mais direcionado. E como é que funciona, né? A gente tem os leitos de acolhimento, que são, dependendo do CAPS, varia a quantidade, e a quantidade de dias que ficam lá é mais ou menos 14. Mas isso pode variar para mais ou para menos, dependendo da necessidade que a pessoa tiver. E lá a gente tem essa pauta, né, do cuidado em liberdade. E aí, como o Rafael perguntou, né, como é que faz com essas pessoas que são mais agressivas? Quando a gente muda, assim, quando as pessoas que têm esse sofrimento mental grave, um transtorno grave, elas vão para os CAPs, a gente vê totalmente diferente, porque você imagine, mais ou menos, imagine você trancar uma pessoa a vida inteira e você ter medo de chegar perto dela, e ela entender que aquela forma é a forma dela se conseguir as coisas, por exemplo, é da forma dela se defender, é a forma dela, como ela consegue, né, passar pelo que ela está vivendo. Por exemplo, você tranca uma pessoa e você quer que aquela pessoa ela seja amorosa com você, né? A gente entende que de acordo com o que vivia ali, a única forma realmente que as pessoas tinham de se defender ou de coisas do tipo era sendo agressivos. Não que o transtorno não pudesse influenciar, que influencia, a gente sabe, né, e tudo. Sendo que é totalmente diferente de você cuidar em liberdade. A gente realmente tem alguns usuários que, às vezes, dependendo da crise, né, a gente precisa realmente conter, não conter fisicamente, mas a gente faz uma contenção ambiental, ver os medicamentos que podem ser usados, mas tudo controlado e tudo sendo visto, assim, a gente assistido, né, com toda a equipe, com todas as pessoas, com o máximo de cuidado que possa ser ali para aquela pessoa para não ter maiores problemas, né, assim, para não
infringir nenhum direito da pessoa, né? E aí, que é totalmente diferente da lógica manicomial, que é de trancar, de choque, de contenção medicamentosa pesada, né? Que a gente, ultimamente, eu fiz uma visita em um hospital, manicômio, hospício, que tem aqui em João Pessoa, e você vê que você não consegue conversar com as pessoas. Eles passam para lá e para cá e são todos contidos, todos com essa contenção medicamentosa que a gente fala. As pessoas totalmente apáticas. Você não tem nem como conhecer o que é realmente, como é aquela pessoa, porque ela está com tanto medicamento, tanta coisa, que não tem, né? Não tem nem condições. Então, respondendo a pergunta, sim, a gente lá no CAPS, a gente trata, a gente acolhe, a gente recebe, sim, todas as pessoas com transtorno grave, sim. Você sabe, Evelina, que ouvindo essa sua fala, eu consegui entender o CAPS como uma unidade acolhedora e que traz também a família para junto do CAPS, para agir pela melhora desse paciente, desse frequentador. E aí, me conta um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que existem vários tabus acerca dessa luta antimanicomial, vários tabus acerca do CAPS, vários tabus acerca dos hospitais psiquiátricos. Mas me conta um pouquinho como a família pode influenciar. A gente falou muito sobre amor, eu vi você falar sobre amor, carinho, sobre socializar ele em um espaço diferente, esse frequentador em um espaço diferente, acolhedor. Como a família pode influenciar também? Então, uma das pautas, né, que a gente sempre fala é a reinserção, né, reinserção do indivíduo enquanto sujeito, enquanto pessoa de direito na sociedade. E nada mais justo e nada melhor do que trazer a família, né, assim, para perto do cuidado. É mais ou menos quando você, por exemplo, você, Yasmin, você estou doente, você vai com seu marido, seu esposo para o hospital e lá você tá com aquela pessoa, né? E é aquela pessoa de apoio. Então, é a mesma forma. É a mesma forma de você estar ali com sua família, lhe apoiando naquilo que você está precisando. E realmente é bem difícil, porque muitas famílias já também sofreram muito. Porque realmente, assim, eu não vou ser hipócrita e dizer que é fácil, né? Que não é. Que realmente não é fácil. A gente vê as mães sobrecarregadas e levando a família nas costas e trabalhando e aquela coisa, e aí tem em casa uma pessoa com sofrimento mental, é difícil, é realmente difícil, mas o que a gente tenta é que todo mundo esteja inserido nesse cuidado dessa pessoa, para ele acontecer da melhor forma possível, né? E é isso, eu acho que o amor, assim, falando de uma maneira bem geral e bem fofinha e aquela coisa, né? Eu acredito sim que o amor entre as famílias, entre as pessoas, elas unem, né? Elas unem, elas ajudam bastante em qualquer forma de tratamento que a gente venha a ter, né? E é isso. E assim, Eveline, me diz uma coisa. Eu achei muito pertinente, né? Porque a gente passeou aqui por um contexto histórico, tiramos algumas dúvidas, mas qual é o desafio atual quando se trata dessa... Eu vou utilizar esse termo, essa reforma psiquiátrica que a gente está vivendo no Brasil, né? Porque como você falou, ainda hoje você encontra por aí hospícios, né? Ambientes em que as pessoas são tratadas da pior maneira possível, por assim dizer, né? Os pacientes que têm algum tipo de transtorno. E assim, quais são os desafios que você consegue enxergar? Tem algum... E assim, tem algum lugar no Brasil que tipo, não, Rafa, isso aqui é modelo. Não, esse estado ou talvez esse país tem um modelo diferente de tratar, porque talvez seja até uma prática que não seja exclusiva do Brasil, né? Às vezes pode ser que isso aconteça em outros lugares que a gente não sabe. Então, existe assim um desafio maior? O que é que tu tá vendo nesse processo de reforma, por assim dizer? Então, a gente, só te corrigindo rapidamente, Rafa, a gente chama esse processo que a gente está passando agora de contra-reforma, que é o movimento contrário à reforma psiquiátrica, que a gente teve lá na década de 70, 80, então a gente fala que a gente está vivendo agora de contra-reforma. E eu acho, assim, sinceramente, que o maior desafio da gente é o atual governo. Assim, a gente não tem como trabalhar, a gente não tem como ir na lógica e fazer as coisas que a gente acredita e fazer as coisas que são
para ser feita se a gente tem um governo federal totalmente contra tudo que a gente faz. Então, a gente está toda hora remando contra uma maré gigante, né? Porque da mesma forma que ele reverbera uma coisa e que ele desmonta uma política que foi criada já a muito custo, as outras pessoas, tipo, muita gente vai na fala deles. Eu já escutei muitas pessoas, inclusive pessoas que são próximas a mim, olhar para mim, por que é que tu tem que trabalhar com saúde mental? Tu não tem medo, não? Como é que eu vou ter medo de uma pessoa, gente? De uma pessoa que tá ali, que faça um sofrimento, com uma pessoa que sofreu a vida inteira e continua sofrendo. Imagina você pegar essa pessoa, tirar os direitos dela, de vir, você se colocar no lugar e você achar como é que eu vou viver uma vida se eu não consigo sair nem... Gente, não tem como. Então, assim, eu vejo como o principal desafio de todos, assim, de longe, o atual governo que a gente tem, de governo federal, né? A gente também passa, diante disso, a gente passa por muitas questões, desde dessa volta dos manicômios, das comunidades terapêuticas que tá infestando, assim, parece que tá igual a abelha, num, sei lá como é, tipo assim, uma coisa muita. E tá aumentando, e o financiamento aumentando, e as comunidades terapêuticas, eu não sei se vocês conhecem mais ou menos, aquelas comunidades aqueles lugares que que as pessoas são colocadas lá, as pessoas vão atrás de um tratamento das pessoas que fazem uso de substâncias, e lá eles usam a lógica de abstinência, né? Tipo, se você quiser parar, é porque você vai querer parar, você para se você quiser de usar drogas. É mais ou menos assim, nesse sentido. Mas aqui você não pode usar nada, a gente não tem medicamento, a única coisa que o seu tratamento vai ser a laboterapia, que é trabalho. Então, eles colocam as pessoas lá para trabalhar e não tem nenhuma forma de tratamento, porque eu não sei como é que você trata pessoas obrigando elas a trabalhar. Você trata pessoas lá, existem muitos relatos de pessoas que vão e que não podem sair, não podem ver a família. Então, isso para mim é a volta dos manicômios, né? A gente tá falando disso. A gente voltou a falar nessa questão da Contra-Reforma e voltou a falar novamente em internações compulsórias, que é quando você é internado sem você querer. Entendeu? Existem pautas de que um policial, por exemplo, de qualquer pessoa poder fazer uma internação. Eu sou polícia, eu estou passando aqui, eu vejo que você está precisando de ser internado, eu levo você à força e coloco você onde eu quiser. É mais ou menos isso. Então, a gente está vendo isso, entendeu? Então, como é que a gente que acredita que vive uma política, assim, né? Acredita numa política que acredita que as pessoas podem viver em liberdade, acredita no direito das pessoas, é muito difícil, assim, é desestimulador, inclusive. A sensação que eu tenho é de indignação, como eu não tenho familiaridade, né, com o tema, familiaridade com o farmacêutico mesmo na saúde mental, eu escuto você falando, Aveline, me vem logo aquele sentimento de indignação, sabe, que em pleno século que estamos, a gente está retrocedendo. E é exatamente isso, né? É retroceder. E é horrível. Olha só, eu vou polemizar aqui, né, nossa conversa, porque eu acho que uma coisa que a Aveline falou aí, eu acho interessante. Ela falou assim, que muitos locais utilizam a laboterapia, eu acho que foi esse o termo que ela usou, para trabalho, né? Libertar do vício para trabalho. E, para deixar claro pra galera, eu sou católico, tá? Então, eu frequento minha igreja, óbvio, né, e tal. Embora eu não concorde com algumas coisas, mas, enfim, essa é a função de quem pensa. Uma coisa que eu te pergunto é assim, e aquelas casas que tem, por exemplo, a Aliança de Misericórdia, por exemplo, tem casas de acolhimento para pessoas que têm problemas psiquiátricos, né, vícios e tudo mais. Essa tua fala foi direcionada a esses ambientes ou não sei, não foi intencional? Geralmente, as comunidades terapêuticas estão ligadas, sim, estão vinculadas a entidades religiosas. Não sei se é entidades a palavra. A lugares de religião. Mas a gente vê muito mais centrado na religião evangélica, né? Esses lugares, eles estão muito mais ligados aos evangélicos do que às comunidades católicas, apesar de existir também. Eu não sei, assim, de relatos e de como são os acolhimentos
da religião católica, né? Assim, das que são vinculadas às igrejas e coisas assim. Eu tenho de relatos, assim, de vivenciar e de coisas do tipo, são as que são mais relacionadas a essa galera evangélica. Pois é, eu fiz essa pergunta porque eu tenho uma ex-aluna minha, inclusive, que ela é médica da Aliança de Misericórdia. E antes da gente gravar o podcast, eu fiz essa pergunta pra ela, né? Que ela disse que ia servir lá e tal, não sei o quê. E ela disse que lá existe um núcleo de assistência nesses ambientes, onde realmente existe uma assistência real acontecendo e tudo mais, que as pessoas têm acesso, obviamente, eles tomam os medicamentos e tudo direitinho, quando são necessários, mas inclusive ela não usou esse termo, né, mas uma das coisas que eles fazem lá é justamente ter o trabalho, e muitos deles também têm dificuldade, né, com socialização e tudo mais, e aí eles voltam a ter esse tratamento por completo. E eu fiz essa pergunta justamente porque isso funde muito com quem governa o país, né? A gente vê esse radicalismo com quem governa o país, não só um radicalismo político, mas também um radicalismo religioso, que, como você mesmo disse, atrapalha demais, e além de atrapalhar demais, nos impede de mudar a nossa situação, né? Eveline, tu teve alguma experiência, assim, que te marcou aqui, que tu pode contar nesse podcast? Tipo assim, Rafa, Yasmin, eu tive isso aqui que me marcou, que foi, pra mim, foi demais. Tem alguma coisa que tu pode dizer sobre experiências aí? Então, né? Eu tenho várias experiências que me marcaram, mas eu acho que ultimamente eu tenho passado por uma que é fantástica para mim, né? E é mais ou menos o seguinte: quando eu entrei na residência, a gente vai passando por vários CAPs, né? E um dos CAPs que eu passei foi o CAPS AD Davi Capistrano. E é um CAPS álcool e drogas, né? E assim, lá é um lugar que na minha vida eu nunca tive acesso a um lugar daqueles, assim, de ser um lugar totalmente vulnerável, porque é inserido em uma comunidade e as pessoas realmente que estão na comunidade, é uma comunidade que é muito vulnerável socialmente, financeiramente e por várias questões. E é um lugar que está inserido lá e que ele constantemente ele pulsa arte, sabe? Foi quando eu me apaixonei, eu já sou bem apaixonada por arte e por coisas assim relacionadas, mas foi fantástico, assim. Eu não vou romantizar, né, porque eu sei das dificuldades que o lugar passa, eu sei das dificuldades que existem relacionadas ao social mesmo, mas foi lá onde eu tive esse contato a comunidades que eu nunca tive e nenhum lugar que eu estive, eu tive acesso a pessoas tão vulneráveis. E aquele dali me chocou, assim, de uma maneira que, assim, enfim, eu não sei nem descrever. Mas, ao mesmo tempo, eu vi aquelas pessoas tão vulneráveis recebendo cuidado através da arte, né? Pintando. E foi quando eu tive acesso às oficinas de pintura, que a gente teve na época que eu estava lá, a gente pintou os muros do CAPS com muitas cores, eram cores, muitas cores. Então, foi quando eu disse que eu saí da farmácia para fazer o cuidado fora, foi quando eu descobri esse outro lugar, que foi lá, foi quando eu pintei paredes. E, ultimamente, a gente, junto com meu amigo que facilita essas oficinas, a gente está agora facilitando outro espaço, que é em outro CAPS, que é no CAPS Gutenberg, que é um CAPS transtorno, que já é outra pegada, já é outro tipo de público, de frequentadores, né? E eu tive uma oportunidade, né, uns dias atrás, em uma oficina dessas que a gente estava facilitando, de ver um usuário de lá, que ele estava saindo de uma crise bem pesada, ele é agitado, um pouco agressivo e tudo, e ele estava saindo dessa crise, e eu lembro dele antes de outras vezes que eu tinha passado lá, e ele era bem na dele, assim, só dava moral a algumas pessoas que ele gostava, e que era aquela coisa assim. E eu vi a gente deu o pincel e as coisas, e ele pintou um desenho gigante, assim, na parede, e eu nunca tinha visto ele daquele jeito,
de tal forma que ele começou a conversar com as pessoas e chamar as pessoas para ver o desenho dele e achar aquela coisa, assim, fantástica. Ele ficou, assim, sabe quando você percebe que a pessoa está ali em um estado além, sabe, assim, muito feliz e conversando com todo mundo e me chamando, que ele também não gostava muito de mim, e me chamando e me mostrando, explicando o desenho, que era um yin yang, Yasmin sabe bem, gosta, né? E ele fez roxo e explicava e eu fiquei assim um tempo olhando e vendo, véi, às vezes uma coisa tão simples, né, assim, não romantizando, lógico, né, que a gente entende tudo que acontece, mas uma atividade que você propõe, que é de você, assim, voltar quando você era criança, que você pintava, e é lindo, assim, para mim, participar dessas oficinas e ter acesso a isso, me transformou de um jeito que hoje eu sou outra pessoa. E ver aquele rapaz daquele jeito, para mim foi assim, foi o pagamento de todos os dores de cabeça que eu passo todo dia. Para mim foi isso. Que lindo, sorriso lindo. É bacana quando a gente vê um farmacêutico que realmente quebrou o ciclo, né, Rafa? Quebrou o ciclo, mudou a rota, mudou o caminho e se encontra na profissão, se encontra como pessoa, como profissional. Eu sei que a gente tá distante hoje, mas eu sei que os seus olhos brilham quando você fala sobre a saúde mental, quando você fala sobre os frequentadores do SCAP. E eu sei a pessoa maravilhosa que você é e a farmacêutica maravilhosa e incrível que hoje eu posso dizer que, Eveline, você é referência sim, você é referência de profissional, você é referência de farmacêutica na saúde mental, em João Pessoa, no Cariri, em todo lugar. Que bacana. Ai, tô emocionada, Yasmin. Pare! É isso, amiga. E eu queria te fazer uma última pergunta. Quais são os próximos passos para a saúde mental, na sua opinião? Derrubar o atual governo, né? E eleger, a gente já sabe muito bem quem. E aí a gente vai conseguir, com fé, né? A gente vai conseguir voltar, pelo menos voltar a caminhar, né? De onde a gente parou e de onde a gente retrocedeu. Então, o principal caminho que eu vejo é esse. Então, 13 na cabeça, viu, galera? Ai, que linda. É isso. É isso, né, minha gente? Então, hoje a gente, nesse podcast aqui, nesse episódio, que eu tava, juro pra você, viu? Tava aqui notando, ó, sou o garoto tecnológico, vou notando as coisas aqui no computador mesmo, porque tem muito termo que a Eveline falou que eu realmente não conhecia e eu vou estudar, né? Eu nem sabia, que, ó, pra você ver, viu, pessoal? Galera que é meu aluno, pra você perceber que nem a gente não sabe de tudo. Eu não sabia nem que tinha resoluções sobre isso no Brasil. Ela falou aqui, eu já fui pesquisar aqui, tem um material massa pra você ler, pra você poder entender muita coisa que a gente não entende, viu? E tá tudo bem não entender das coisas, tá? A gente só não pode ir pro Twitter e pro Instagram se fazer de cientista, de psicólogo, de psiquiatra e de gente que entende das coisas sem entender de nada, tá bom? Bom, eu acho que foi um episódio incrível, eu acho que foi um momento de partilha incrível. Eu acho que a Eveline, ela com certeza vai voltar mais vezes nesse podcast, né? Sim. Então, sem sombra de dúvidas, a carinha dela vai aparecer ainda mais pra vocês aqui, né? E quem tá escutando também. Aqui a gente vai deixar também na descrição. Eveline, você tem Instagram? Tem. Beleza. Tenho sim. Pronto, vou deixar aqui o Instagram dela. Se tiver Twitter, vou deixar o Twitter também. O Twitter a gente usa mais, né, pra militar um pouco mais. Então, lá no Twitter a gente também é ativo. Uma coisa que eu queria dizer, Eveline, o que é que você tem, como foi sua experiência aqui nesse podcast? Qual é a mensagem que você quer deixar pra todo mundo que está ouvindo e vendo você aqui nesse finalzinho de episódio? Gente, é isso, né? Vamos lutar. Acho que a principal coisa que eu deixo é luta, né? A gente tem que realmente lutar pelo que a gente acredita, lutar por direito, lutar pelos nossos direitos, lutar pelo direito das pessoas. E é isso. Eu gosto muito de uma frase que é de um amigo meu, o nome dele é Cassi Cobra. Eu vivo compartilhando as coisas dele no Instagram, porque ele é artista e mexe com pinturas e coisas assim, e tem um trabalho lindo também nos CAPs.
E uma frase que é constante, que sempre aparece em todo lugar, é a seguinte, né? É proibido, mas se quiser pode. E é isso que eu deixo, né, galera? Se quiser pode. O que é o GAN, Vavé? Queria agradecer a todo mundo que ouviu o nosso podcast no YouTube, no Spotify. Obrigada, galerinha. Gente, deixar um aviso importante pra vocês, tá? A gente divulgou o Spotify, o link do Spotify, porque o link do Spotify é o mais conhecido de todos, tá? Mas se você for rico e tiver Apple Music, se você tiver plano da TIM, quiser estar no Deezer, só procurar no Deezer também, que a gente tá por lá. É porque eu não tenho Deezer e Yasmin também não tem Deezer, então eu não tenho como ir buscar o link do Deezer pra botar no Instagram, tá bom? Mas é só procurar, não custa nada, não vai cair o dedo, é só colocar lá isso, Pod Farma, que você vai encontrar o nosso perfil em todos esses agregadores aí. Se você não quiser usar lá, se você for aqueles Revolts e tudo mais, não usa nenhum dos dois, pode procurar no SoundCloud, que também tem isso, Pod Farma por lá, e lá você vai encontrar todas as informações de todos os episódios sempre que a gente for lançado. Então não esquece de que quando você estiver no seu agregador, clica lá na estrelinha, né, favorito o nosso podcast. Não esquece também de deixar seu comentário bem legal. Deixa o comentário no Spotify, se você quiser, ou nas outras plataformas que a gente sempre tá vendo. E é isso, esperamos você em um próximo episódio, espero que todos fiquem muito bem. Eveline, um grande beijo, a gente se vê. Obrigada pela presença. E obrigada. até mais.